Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o devocional Prioridade. É momento de qualidade com Deus. É momento em que priorizamos Ele. Priorizamos também a nossa espiritualidade. É aquela história, né? Aquela frase, melhor dizendo, Deus sem você é Deus. Sem nós, Ele continua sendo Deus, mas nós, sem Ele, não somos nada. Então, é um tempo que a gente separa para Ele, mas somos beneficiados por isso, né? Crescemos espiritualmente, a nossa fé se fortalece. É o momento, esse devocional aqui de segunda a sexta, a partir de 5h50 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, Marcelo dos Anjos, é um momento de fé, de esperança e amor. A gente traz uma mensagem de sabedoria, de fé, esperança e amor. E hoje por vídeo, normalmente fazemos por áudio, hoje especialmente estamos aqui por vídeo, mas e vamos hoje retornar àquela série de mensagens, de versículos que mais nos impactaram. Aí a gente fecha aí o mês de março com esses versículos e tem uma outra série que nós estamos preparando aqui no devocional para a partir do mês de abril, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês um versículo. Ontem nós lemos, no culto da comunidade Vida de Filho, nós lemos Lucas 37, do 36 até o 50. Mas como eu estou compartilhando com vocês um versículo, mas sempre orientando, incentivando a ler o capítulo inteiro, a ler o contexto, né? Então, o versículo é o 47, que eu vou ler aqui. E a gente falar aqui um pouco mais sobre o que aconteceu ali na casa do fariseu que chamou Jesus para jantar. Essa passagem, gente, ela é espetacular. Eu estou batendo na tecla do seguinte, a gente tem percebido que tem faltado fome, tem faltado sede nas pessoas, com respeito à presença de Deus, com respeito a Ele, né? Sede dEle, fome dEle, sede da palavra, fome da palavra. E essa fome é fundamental. Você pode medir, nós podemos medir nossa espiritualidade, como que nós estamos espiritualmente, a partir dessa fome. Porque se a gente está sem fome, sem sede, então a gente precisa de renovação. Entende? E vamos ler aqui, aí eu vou continuar, vou explicar. No versículo 47, gente, leia do 36 ao 50. E depois que a gente colocar o culto de ontem eu vou separar esse trecho e vou colocar no YouTube, tá bom? Aqui no YouTube, que aí a gente explica melhor, mas como a gente está na sequência dos versículos que mais me impactaram, esse versículo aqui me impactou muito, então eu tinha que trazê-lo aqui no devocional também. Versículo 47, eu lhe digo, palavras de Jesus, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Então, aí ele termina, mas a pessoa que em pouco foi perdoado demonstra pouco amor. O que a gente entende com isso? Então, foi uma mulher que derramou um perfume caro aos pés de Jesus e ela molhou os pés dele com lágrimas, secou com cabelo. Ela amou, ela se rendeu, se entregou. Essa mulher ficou sabendo que Jesus ia estar na casa de um fariseu e que havia convidado Jesus. Depois Jesus fala, você vai ler lá, ou já leu, né? Que
tudo que essa mulher fez, o fariseu que tinha convidado ele não tinha feito. E quando ela se rendeu, o fariseu criticou, né? Eu até anotei aqui, ó, tem um versículo que o fariseu, ele fala que se Jesus soubesse quem era aquela mulher, né, pecadora, ele não iria, né, deixá-la tocar nele, não ia dar aquela atenção para ela, não ia permitir que ela estivesse ali. Você vê que ele não conhecia Jesus, né? Realmente, eles não reconheciam Jesus como Messias. Nenhum entendimento, quase nenhum ou nenhum entendimento, guarda essa palavra, entendimento, baixo ou nenhum entendimento de quem Jesus era. Porque duas coisas ele fala aí, que mostra que ele não sabia nada de Jesus, ou quase nada. Número 1, que se ele soubesse quem ela era, Jesus não sabia quem ela era. E Jesus não sabia quem ele era também. O que ele estava pensando. Tanto é que Jesus vira para ele, depois se ele lá, ele fala com ele, ó, essa mulher aqui está fazendo o que você não fez. Aí ele cita um monte de coisas. Então, Jesus não só sabia o que estava na mente e no coração daquela mulher, como também sabia o que estava na mente e no coração daquele fariseu, de Simão. E outra coisa, Jesus, ele diz que ele não sabia, né, quem ela era e criticou, né? Mas como é que ele critica Jesus de amar aquela mulher, de perdoá-la? Depois eles também falaram, né? Ainda tem outra coisa, depois eles falaram entre eles na mesa, no final do capítulo fala, quem é ele para perdoar pecados? Então assim, você vê que eles não tinham entendimento, ou quase nenhum. Ele era o Filho de Deus, pô. Ele sabia o que ele estava pensando, sabia o que ela estava pensando, era Filho de Deus, com autoridade para perdoar. Mas esse versículo aqui, 47, o principal, é que Jesus deixa claro que o nível de entendimento que eu tenho do quão perdoado eu fui vai definir o nível de amor que eu sinto, o nível de gratidão. Então, se eu penso que eu fui pouco perdoado, eu vou amar pouco. Se eu penso, entendo, lembra, entendimento, que eu fui muito perdoado, então eu vou amar muito. Aí Jesus conta uma parábola e fala de um homem que devia 50, o outro 500, e qual desses que a dívida foi toda paga, perdoada, qual desses amaria mais? Aí ele fala, o fariseu responde, de 500, ele falou, exatamente. Então essa mulher foi muito perdoada. Só que quando a gente analisa a Bíblia, analisa o Evangelho, e aí isso aqui é a parte principal da mensagem do devocional. A gente fez os últimos devocionais, nós fizemos de oração. A gente divide, né? Mensagem e oração. Só que os últimos nós fizemos praticamente todo de oração. E hoje eu quero fazer um devocional praticamente todo de mensagem, né? Uma curta oração, aí você segue aí, você ora, faz sua própria oração, mas ora mesmo, ora, busca, faz uma oração calorosa, fervorosa, profunda. Hoje eu quis focar na mensagem mesmo. Então, quando Jesus, isso aqui que é o principal, todos nós fomos perdoados na mesma proporção, mas o orgulhoso pensa que ele foi pouco perdoado. Então, quando Jesus fala isso, na verdade, é porque assim, as pessoas pensam assim, fulano era do mundo, fulano bebeu, fumou, cheirou e virava noitadas. Esse aqui não fumava, não bebia, não cheirou, nunca usou droga e nunca foi de noitada. Então, esse aqui foi pouco perdoado e aquele lá foi muito perdoado.
Mas não é, segundo a mensagem do Evangelho, da graça, não é assim que a gente vê as coisas. Até tem um certo sentido isso, mas o mais profundo e o que nos permite afirmar, o que nos leva a afirmar que todos nós fomos perdoados na mesma proporção, é que independente de quantos pecados cometemos e quais pecados cometemos, todos nós éramos pecadores. Ponto. Todos nós estávamos distantes de Deus. Todos nós, segundo a Bíblia, éramos inimigos de Deus. Todos nós estávamos condenados. Então, se era uma pessoa caseira, tranquila, mas pecadora, com a natureza humana, longe de Deus, e é salvo pela graça, pelo que Jesus fez na cruz, por meio da fé. Se a outra era da pá virada, era da vida torta, da vida de muitas coisas que ela fazia de errado, igualmente pecadora como a outra, que era mais tranquila, aparentemente, né, o que de fato era mais pacata. Então, todo mundo no mesmo pacote, todo mundo condenado, todo mundo pecador, todo mundo carente de salvação, todo mundo perdido, todo mundo estava na condição de inimigo de Deus, até Jesus vir com sua graça e fazer o que ele fez por amor na cruz. Só que algumas pessoas, como eu disse, vão fazer essas separações, não, pouco perdoado, muito perdoado. E aí, nessa de eu achar de eu não entender que eu fui muito perdoado, porque você que está assistindo, nós fomos muito perdoados, profundamente amados. E como é que eu vou entender isso? Mergulhando no Evangelho, mergulhando na graça, na mensagem da graça, lendo o livro de Romanos. E aí, o que vai acontecer? Eu entendendo que eu fui muito perdoado, eu vou entender a graça, eu vou entender mais o amor de Cristo, eu vou entender mais o que ele fez na cruz, eu vou entender que eu fui muito perdoado. Entendendo que eu fui muito perdoado, um nível de entendimento de que eu fui muito perdoado mais alto, eu me torno mais grato, porque eu fui muito perdoado, vai sendo desenvolvido em mim gratidão, amor a quem muito me perdoou. E é aí, pessoal, que quando o nível de amor também cresce, de entendimento e de amor, também aumenta qual o nível? O nível de quê? Que eu falei lá no início. O nível de fome e de sede por Deus e pela palavra. Então, achamos a raiz. Por que tem pouca sede e pouca fome? Pouco amor. Mas por que pouco amor? Pouco entendimento do Evangelho, pouco entendimento da graça, pouco entendimento de que foi muito perdoado. A maioria dos cristãos, ou muitos, pensam assim, não, fui perdoado, Jesus deu a vida por mim na cruz, eu sei que ele deu, foi para a cruz por amor, morreu no meu lugar. Sim, já ouvi isso muitas vezes. Mas quando mergulha, nossa, eu era inimigo, eu não merecia. Aí é diferente. Você entende que foi muito forte o que ele fez naquela cruz ali. Muito forte. E aí você é muito grata, ama muito e tem muita fome e tem muita sede. E aí tudo que nós fazemos parte disso. De muita sede, muita fome, muito amor, de muito entendimento. Então, é por isso que eu vou me envolver, é por isso que eu vou congregar, é por isso que eu vou me relacionar com os irmãos, é por isso que eu vou ofertar, é por isso que eu vou ajudar, é por isso que eu vou evangelizar, é por isso que eu vou perdoar, é por isso que eu vou dar a outra face, né? É por isso que eu vou caminhar mais uma milha, tudo para poder honrar aquele que fez o que fez por mim naquela cruz. É isso. Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento, nosso coração, e que você, de uma vez por todas, entenda, receba, se renda e sinta
esse profundo amor, esse profundo amor. Fomos muito perdoados naquela cruz, fomos muito profundamente amados. Que a gente, pelo Espírito Santo, entenda isso como nunca antes, valorize isso e transborde isso para outras pessoas. Que a gente tenha fome, amor, fome e sede por Deus e pela sua palavra. Amém. Que continue orando aí, tá bom? Terça-feira, amanhã, nós teremos uma live às 8h50 da noite chamado com o tema A Tua Mesa Cura. A Tua Mesa Cura. Você quer recomeçar? Precisa recomeçar do zero? Ou está recomeçando e está difícil? Talvez tenha até mágoas ou feridas para serem cicatrizadas, mágoas para serem resolvidas, liberar perdão, se libertar de algumas coisas do passado, ou se libertar completamente disso do passado. Essa live vai te ajudar. À luz do Evangelho, e Michele e eu vamos falar de algumas coisas na mesa que aconteceram, em mesas que nos fizeram viver o primeiro amor e hoje está podendo ajudar mais ainda as pessoas como nunca antes, tá bom? Terça-feira, 8h50, participe ao vivo, vai valer a pena. Deus abençoe, até o próximo devocional.